onde o Senhor prometeu falar conosco de modo pessoal, de modo íntimo, uma vez que a sua palavra e a sua mensagem seja pregada de um modo fiel. Obviamente que o Senhor fala em toda parte do culto, desde as orações, a leitura da palavra, nos cânticos, mas na pregação é um momento especial em que o Senhor dos céus, ele se volta para o seu povo, a fim de revelar a ele aquilo que ele tem guardado e reservado para cada um de nós. Essa, na verdade, é a parte mais esperada do culto, é a parte que nós podemos dizer sim, o ápice do culto, o ponto mais alto dele, onde nós iremos ouvir o nosso Deus, por sua graça, falar com o seu povo. Gostaria de convidá-los a abrirem na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós daremos início à exposição dessa belíssima epístola que temos aqui na Bíblia. Domingo passado nós encerramos a exposição no livro de Ruth, e agora, voltando novamente para o Novo Testamento, nós iremos expor, conforme a graça do Senhor nos conduzir, iremos expor nos próximos domingos a Epístola de Paulo aos Filipenses. Os irmãos encontraram? Iremos expor, meus irmãos, nessa noite, os versículos de número 1 até o versículo 2 do primeiro capítulo de Filipenses. Essa será a leitura e também a exposição que nós faremos essa noite. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 2. Vamos, na verdade, ler do versículo 1 até o versículo de número 11, só para termos ideia e um pouco do modo como o apóstolo Paulo se direciona aos filipenses. Mas a nossa exposição será do versículo 1 ao 2. Diz assim: a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus, do Deus vivo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ainda mais uma vez, pedir ao Senhor que ilumine, nos dê clareza e também corações prontos para ouvirmos e absorvermos a sua palavra. Oremos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus clemente, Deus justo, sábio e poderoso, Deus vivo e verdadeiro, fogo consumidor em santidade, pureza, verdade, lealdade.
Ó bondoso Deus, entramos na tua presença mais uma vez em oração, por meio do teu bendito Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso mediador. Confiando no seu sangue é que fazemos essa oração, suplicando a tua misericórdia, suplicando que tu, Senhor Deus, fale ao nosso coração essa noite, torne transmitida, torne conhecida de teu povo aquilo que o Senhor quer de nós. Aqueles que precisam, Senhor Deus, de um vigor espiritual, que tu possa acender as almas desses. Aqueles, ó Deus, que precisam sair da morte para a vida, que a tua palavra seja como o martelo que esmiuça a penha. E aqueles, ó Deus, que precisam de esperança para continuarem a peregrinar nessa terra, que a tua palavra, Senhor, possa soar como um bálsamo em seus corações. Ó Deus, que a tua palavra possa edificar o teu povo, fortalecer o teu povo, repreendendo, consolando, exortando, trazendo a conversão. Ó Deus, que todas essas coisas possam acontecer pela transmissão fiel da palavra do Senhor. Peço-te, ó Deus, também por mim, pregador da palavra do Senhor nessa noite, a quem o Senhor me responsabilizou dessa difícil tarefa, que é muito mais do que eu posso fazer, que é muito grande para mim e é muito além das minhas necessidades, das minhas condições reais. Que tu, Senhor Deus, possa suprir todas as minhas deficiências, que tu possa suprir todas as minhas dificuldades, e aquilo que falta em mim possa ser completado pela tua bondade, de modo que a tua igreja seja edificada. Que os meus próprios pecados não sejam um empecilho, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado e a tua palavra fielmente exposta. Te peço isso para a glória do nome do Senhor, para a glória do teu Filho Jesus Cristo, exaltação do Espírito Santo, edificação da igreja, e para que Satanás seja envergonhado diante do Senhor. Ó Deus, que tu sejas glorificado, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez não seja necessário eu perguntar para vocês se vocês têm algum tipo de problema, se você está passando por alguma dificuldade, porque certamente todos nós temos alguma dificuldade, estamos passando por algum problema. Afinal de contas, depois que o homem pecou contra Deus, desobedeceu no princípio da criação, problemas, dificuldades, frustrações, passou na verdade a ser algo rotineiro e comum na humanidade. Mas talvez a pergunta que eu deva fazer para vocês essa noite é como vocês têm passado por suas dificuldades. Qual é o modo como vocês têm suportado e enfrentado as adversidades que solapam as suas vidas. Afinal de contas, o modo como nós lidamos com os nossos problemas, na verdade, vai definir o modo como nós andamos diante de Deus. Se nós encaramos os nossos problemas como se fosse grande demais, eles podem trazer aperto e dificuldade ao nosso coração. Mas se nós olharmos para o nosso problema e para nossas dificuldades na perspectiva correta, certamente saberemos lidar do modo como agrada a Deus. Na verdade, meus irmãos, o modo como você olha para o seu problema vai definir devidamente o seu estado de espírito e o modo como você encara todas as situações da sua vida. Certamente você já deve ter ouvido falar, ou já teve na sua infância, aquele monóculo, aquele objeto em que se observava as fotos que eram tiradas das paisagens. Eu ainda consegui pegar esse monóculo na minha infância. E acredito que muitos de vocês também já tenham tido. Mas o que é interessante é que aquele monóculo, a imagem, ela tem que ser muito pequena, de que uma vez fora dele você não consegue, ainda que você veja, você não vê com tanta nitidez.
Então, quando você coloca aquela imagem, aquela fotozinha minúscula no objeto e olha pela lente, aquela foto que antes era pequena, ela passa a ser grande, por causa da lente que você, por meio da lente que você está olhando ela. É tão grande que parece que você está lá dentro, que você foi absorvido pela imagem e que você está vivendo aquela imagem. Mas só que quando você tira, você percebe que você não está lá. Você observa que é uma imagem bem pequenininha. Quando você olha originalmente, você vê que é uma imagem bem pequena, a tal ponto de não poder nem perceber direito o que é que se passa ali. Não é verdade? É exatamente desse modo como se projetam os nossos pecados. Depende da perspectiva que você olha para ele. A depender da perspectiva que você olha para ele, os seus problemas podem ser agigantados diante dos seus olhos. Se você olhar para os seus problemas, pelos próprios problemas em si que você passa, certamente eles tendem a crescer e a agigantar-se diante de você. Mas se você olhar para o seu problema sob uma perspectiva divina, com os olhares, como Deus olha para o pecado, você vai olhar para ele devidamente do tamanho original dele. Ele nem tende a ser muito grande e nem muito pequeno, mas se você olhar sobre o prisma do olhar de Deus, certamente você saberá como lidar melhor com os seus problemas. E é exatamente isso que a carta de Filipenses, ela trata em todo o seu conteúdo. Ela nos ensina, na verdade, o modo, na verdade, o que nós aprendemos pela carta aos Filipenses é que nós devemos olhar para os nossos problemas sobre uma perspectiva divina. Saber que Deus controla os nossos problemas, saber que Deus é maior do que os nossos problemas e saber que é Deus quem coloca os problemas diante de nós. E se nós sabermos lidar com ele, pudermos olhar para ele sobre essa perspectiva, gozaremos de tremenda felicidade. É exatamente isso. À medida que nós iremos expor a carta aos Filipenses, nós veremos que os filipenses eram uma igreja que tinha alguns problemas. E Paulo, igualmente, passava por vários problemas. Perseguição, naufrágio, e tantas outras coisas. Mas acontece que Paulo escreve aos filipenses para que ajudem aos filipenses a passar por esses problemas, olhando para eles sob uma perspectiva divina, de tal modo, então, que os filipenses gozarão de uma tremenda alegria. Paulo passa por dificuldade, mas recomenda aos filipenses que eles permaneçam constantemente alegres no Senhor, porque quando eles estão no Senhor e passam pelos seus problemas, sob a perspectiva de Deus, o resultado de tudo isso nada mais é do que alegria, gozo, consolo, ainda que as dificuldades sejam muitas. Paulo passava por muitas dificuldades. A igreja dos filipenses passava por muitas dificuldades. No entanto, eles experimentavam gozo e alegria porque olhavam para ele sobre uma perspectiva divina. Será que você tem encarado os seus problemas sob uma perspectiva divina? Será que você tem aqueles problemas que chegam à sua casa, seja questão de finanças, sejam em questões de relacionamento entre partes familiares, seja também por questões de saúde? Você olha para o seu problema sob a perspectiva do próprio problema, olhando ele por ele mesmo, ou você olha para o seu problema olhando primeiramente para Deus, olhando primeiramente por Deus e através de Deus, olhando para ele? Se você conhece a sabedoria, a soberania de Deus, se você crê na providência do Senhor, e se você crê que Deus de fato é todo-poderoso, não há razões para você temer os seus problemas. Antes, há motivo de sobra para você se alegrar em Deus, apesar das suas dificuldades. E o versículo 1 e 2, meus irmãos, ele vem trazer exatamente o requisito básico para que você experimente essa alegria,
para que você saiba olhar para os seus problemas sob uma perspectiva divina. É exatamente isso o que o versículo 1 e 2 tem a nos ensinar essa noite. É exatamente isso que nós podemos extrair dessa saudação maravilhosa que Paulo faz aos Colossenses. Nós aprendemos aqui que existe um requisito básico para que nós possamos passar por dificuldades e problemas. E esse requisito básico nada mais é do que ser um verdadeiro e genuíno cristão. É exatamente isso. Se você é um verdadeiro e genuíno cristão, você consegue enxergar Deus do modo como Ele é. Você experimentou no seu coração tudo aquilo que uma alma regenerada tem para passar por problemas e dificuldades. Porque você, de fato, é um crente, é alguém que tem a sua confiança, tem o seu coração depositado em Deus. Essa é a sua condição essa noite? Você é um crente? Você já se parou para perguntar e identificar no seu coração que você tem de fato um relacionamento vivo com Deus? Porque se você não tem um relacionamento vivo e real com Deus, dificilmente você saberá olhar para os seus problemas sob a perspectiva divina. Então, o que nós vemos aqui é esse caráter, esse pré-requisito básico, que é ser um cristão genuíno. E nós vemos as características de um cristão genuíno aqui no versículo 1 e no versículo 2. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o cristão verdadeiro, meus irmãos, ele tem uma identidade própria. Não importa se ele seja branco, negro, bonito ou feio, há uma identidade particular que todo cristão deve ter. E se ele não tiver essa identidade, ele não pode ser um cristão e, obviamente, não pode encarar os seus problemas sob uma perspectiva divina. Ainda nós vemos nessa passagem que para ser um verdadeiro cristão, tem que ter uma condição própria diante de Deus. Ou seja, ele goza de um relacionamento, ele goza de um vínculo com Deus, de tal modo que o permite passar pelos seus problemas e o encarar sob uma perspectiva divina. E em terceiro e último lugar, nós vemos que o cristão verdadeiro, ele tem uma habitação, ele tem um lugar onde pode ser encontrado. Na verdade, são essas três coisas que nós encontramos aqui nesses primeiros versículos. Antes mesmo, meus irmãos, de nós passarmos a exposição desses dois versículos que encontramos aqui em Filipenses, é importante nós termos uma ideia clara do contexto da carta. O que é a carta, quando ela foi escrita, qual foi o contexto em que o apóstolo Paulo se encontrava, para que nós possamos, então, devidamente compreender o que o apóstolo Paulo se dispôs a escrever aos filipenses nesses 4 capítulos que irão ensiná-los a como passar pelos seus problemas. E para isso, então, é importante nós lembrarmos, meus irmãos, nos cientificar, na verdade, de que a cidade de conhecer primeiramente a cidade de Filipos, né? Só para termos uma ideia na questão histórica, Filipos, ela foi fundada devidamente por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, porque no seu período ele conquistou aquela cidade e uma vez conquistada, ele colocou o seu próprio nome na cidade, de tal modo que ela passou a ser chamada Filipos, né? Que no grego seria esse. E a região de Filipos era uma cidade que tinha muita mina de ouro, o que chamou muita atenção para os comércios daquela localidade. Ela ficava localizada, na verdade, entre uma cordilheira, entre uma cadeia de montanha que dividia a Europa e a Ásia. E a cidade de Filipos estava situada exatamente na região que pertence à Europa. Ela foi a primeira cidade da Europa a ser alcançada pelo Evangelho por meio do apóstolo Paulo.
Além disso, meus irmãos, é importante nós lembrarmos também que a cidade de Filipos é como se fosse uma cidade de refúgio para os veteranos de guerra. Nós veremos que havia muitos soldados que, depois de cumprido o seu ofício militar, eles então iam para a cidade de Filipos para poder passar o restante dos seus dias ali. E isso, na verdade, era uma questão de estratégia romana, porque como era uma cidade que tinha muita visibilidade, aqueles veteranos, de certa forma, protegiam a cidade. E ela foi, momentos depois, né, ela foi colonizada pelo Império Romano. Depois que Filipe afundou, o Império Romano se estendeu e tomou aquela cidade para si. E os soldados romanos iam para lá, e ela se tornou ainda mais profícua, né? Ela se tornou ainda mais visível, porque ela gozava da cidadania romana. E isso fazia com que as pessoas, de certa forma, tinham ela em grande conta. Essa, então, na verdade, é a cidade de Filipos. E como foi que Paulo foi parar nessa cidade, uma vez que o evangelho ainda não tinha sido espalhado pelas nações? Acontece que Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi a pé e não chegou aí na região que era hoje a Europa, né, ou a cidade de Filipos. Mas foi exatamente na sua segunda viagem missionária quando ele recebeu uma visão de um certo macedônio pedindo ajuda. Ele estava em um certo local e ele teve uma visão e chamou então Silas, né, e seguiu direto para a Macedônia. Na verdade, Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo conduziu Paulo para que ele fosse para a Macedônia. E foi diretamente com esse objetivo que ele chegou então na cidade de Filipos. E lá chegando na cidade de Filipos, ele e Silas achou um local apropriado para oração, que era à beira de um rio. E quando ele estava em oração, ele encontrou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. E foi exatamente naquele local que Paulo pregou o evangelho para ela, de modo que ela veio a se converter, e então o primeiro crente surgiu naquela cidade. Não demorou muito tempo, de alguns dias, Paulo ali, uma escrava também, que dava muito dinheiro, uma escrava possessa, que dava muito dinheiro aos seus possuidores, também foi convertida pela pregação do apóstolo Paulo, o que lhe redundou uma grande perseguição. Afinal de contas, os donos daquela escrava estavam chateados com o apóstolo Paulo, porque lhe desfizeram a esperança do lucro, porque aquela moça dava muito lucro porque fazia adivinhações e outras artes mágicas, de modo que as pessoas eram atraídas por ela. Paulo expulsa o demônio e ela também se converte ao cristianismo. Depois que Paulo fez isso, uma multidão se voltou contra ele, de tal modo que ele foi levado à prisão. E na prisão, então, Paulo cantando e louvando ao Senhor com Silas, a prisão, então, as grades da prisão vão por terra, e os prisioneiros, as grades das prisões são abertas, né? Só que os prisioneiros não saem de lá. E acontece que o carcereiro, quem tomava conta daquele lugar, preocupado pelo terremoto, e supondo que os prisioneiros tinham fugido, pensou em se suicidar. E Paulo, como instrumentalidade de Deus, prega o evangelho para aquele homem e ele se converte, tanto ele como toda a sua casa. E nessa ocasião nasce então a primeira igreja em Filipos, com 3 famílias, e à medida que o tempo ia passando, mais pessoas iam se aglutinando, de tal modo que aquela que antes era algumas famílias reunidas, se tornou na verdade uma igreja organizada, na qual então o apóstolo Paulo fundou. O apóstolo Paulo foi na verdade a pessoa quem fundou a cidade de Filipos, a igreja de Filipos. E aquela igreja, meus irmãos, tinha um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo.
Na verdade, quando nós lemos todo o teor da carta, a sensação de que nós temos é de muita proximidade e amizade que cada um deles tem uns para com os outros. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dilatando o seu coração para os filipenses, mostrando o amor que ele tem pelos filipenses. E igualmente os filipenses externam para o apóstolo Paulo a sua alegria e o seu contentamento em ter Paulo como fundador e pastor, né, que já não mais estava naquela igreja. O momento em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, foi exatamente quando ele estava preso em Roma, né? O modo como eu havia falado foi como Paulo fundou a igreja, só que depois ele saiu daquela cidade e foi evangelizar outras regiões, cumprindo a sua segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária de Paulo é que ele, na verdade, foi preso pelos soldados romanos e é levado agora para Roma. E estando em Roma, o apóstolo Paulo, ele aluga uma casa onde ele se faz prisioneiro. Na verdade, ele estava cercado por soldados romanos, ele gozou pelo menos desse privilégio, né? Os imperadores e os governadores de Roma permitiram que Paulo pudesse alugar uma casa e pudesse permanecer ali, preso, sob a guarda de soldados, de modo que ele poderia receber visitantes e também pregar a outras pessoas que queriam ouvir a ele. E foi nessa situação em que Paulo escreveu a carta aos filipenses. Acontece que a igreja dos Filipos estava passando por alguns problemas sérios. O primeiro problema que a igreja de Filipos estava passando era um problema de unidade. Sim, havia pessoas na igreja de Filipos que estavam inimizados um com o outro, de tal modo que estava tendo rincha entre irmãos. Além disso, havia também falsos mestres que tinham penetrado na igreja, ensinando falsas doutrinas, legalistas, de modo que estava conduzindo o povo novamente ao rudimento judaico. E por estar passando por essas dificuldades, a igreja de Filipos manda um homem chamado Epafrodito até Roma, para que ele possa conversar com o apóstolo Paulo e contar a ele a situação em que a igreja se encontrava. E aproveitando a ida de Epafrodito, a igreja de Filipos leva uma oferta para o apóstolo Paulo, de tal modo que ele possa se sustentar lá em Roma. E agora o apóstolo Paulo, depois que ele recebe Epafrodito na sua casa, no local onde ele estava, na sua prisão, depois de tomar conhecimento de tudo o que se passava, ele então redige essa carta aos filipenses, mostrando a sua gratidão, mostrando o seu amor para os filipenses, mostrando como os filipenses deveriam passar por esses problemas e também agradecendo aos filipenses pela oferta que ele havia recebido da sua parte. E agora sim, podemos agora entrar, tendo esse pano de fundo, essa compreensão do modo como a carta de Filipenses ela foi escrita. Podemos agora, meus irmãos, adentrar ao seu conteúdo e entendermos boa parte de tudo aquilo que já se faz presente nessa carta. E como pré-requisito, né, de como os filipenses deveriam agir em meio às suas dificuldades, nós vemos que eles deveriam agir como verdadeiros e genuínos cristãos. É o que nós encontramos aqui no versículo 1 e no versículo de número 2. Aqui, na verdade, é a saudação que o apóstolo Paulo faz aos filipenses. Essa saudação que o apóstolo Paulo faz, ela é comum nos seus dias. Na verdade, as cartas que eram redigidas naquele período, ela tinha essa característica: uma saudação inicial, o corpo da carta e uma saudação final. Na saudação inicial, apresentava o remetente, apresentava as qualificações do remetente, anunciava o destinatário e em seguida fazia alguns votos de oração, votos de graça, votos em favor daquela pessoa a quem está sendo escrita.
No corpo da carta, então, é apresentado todo o conteúdo. E depois de ter apresentado o conteúdo do que o apóstolo Paulo realmente queria dizer, passa-se então a saudação final, onde é mais uma vez apresentado votos e referência ao remetente da carta. Tendo tido esse escopo todo da carta, compreendido toda essa estrutura, passamos então agora ao momento da saudação inicial em que o apóstolo Paulo redige a carta. Veja o que diz aí o versículo de número 1 e o versículo 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui, meus irmãos, como eu havia dito, na saudação do apóstolo Paulo, nós podemos ver quais são as características de um verdadeiro cristão. E a primeira característica que ressalta diante dos nossos olhos, nada mais é que um cristão, ele tem uma identidade própria. E nós vemos que a identidade própria de um cristão, em primeiro lugar, é a de um escravo. É exatamente isso. Um cristão, ele é identificado por ele ser um escravo do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz logo no início da carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra servos que aparece aí na sua Bíblia, originalmente falando, na língua original, no grego bíblico, apesar de estar sendo traduzido por servos aí na sua Bíblia, o conteúdo, a ideia por detrás dela é de que é um escravo. Sim, um escravo de Cristo Jesus. Essa era a ideia que o apóstolo Paulo tinha de si mesmo e tinha também de todos os crentes. Paulo se identifica como um escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sugestivo. Afinal de contas, na época do apóstolo Paulo, havia-se escravos na região de Roma. E como nós sabemos, os escravos, eles não eram reconhecidos como pessoas, eles não tinham cidadania. Na verdade, os escravos, eles eram vistos como uma ferramenta de trabalho. Ele não tinha salário, ele não tinha dignidade e muito menos era reconhecido como pessoa. Além disso, ele pertencia exclusivamente ao seu dono. Ele não tinha vontade própria. A vontade do escravo nada mais era do que fazer a vontade do seu senhor e obedecer à vontade do seu senhor. Só que Paulo, meus irmãos, ele não, apesar de estar usando a palavra escravos aqui, originalmente, o sentido que ele fala é um sentido espiritual. Afinal de contas, ele diz, escravo de Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Perceba, Paulo estava preso em Roma, mas ele não era um escravo de Roma. Ele não era um preso de Roma. Ele era um preso de Jesus Cristo. Sim, ele estava passando por grande dificuldade, mas ele se via dentro da sua prisão como um servo do Senhor Jesus Cristo. Não importa qual era a situação que ele estava passando, não importa qual era a condição da sua vida, ainda que ele tivesse preso lá na prisão, ele estava a serviço do Senhor Jesus Cristo. Não foi Roma quem colocou as algemas nos braços de Paulo, foi Cristo quem colocou as algemas no braço de Paulo para que ele tivesse preso em Roma. E como ele identifica que aquele problema, aquela situação em que ele se encontrava, foi Cristo quem ele encontrou, ele então se identifica, olhe, não sou um escravo romano, não sou um prisioneiro romano, sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Cristo me colocou aqui para que eu pudesse continuar pregando o evangelho para ele, mesmo na prisão. E percebe, meus irmãos, o alcance dessa carta na vida do apóstolo Paulo. A primeira pessoa que foi abençoada, né, que tirou proveito dessa prisão de Paulo, foi exatamente os filipenses, porque foi de lá, da carta,
Foi lá diretamente da prisão que Paulo escreveu aos filipenses, a fim de consolá-los, a fim de mostrar para ele como eles deveriam proceder. Talvez se ele não tivesse preso, talvez nós não teríamos na nossa Bíblia hoje a carta aos filipenses. Mas não foi apenas os filipenses que ele escreveu. Ele escreveu daquela prisão ainda aos Efésios, a Colossenses e a Filemon, que são as cartas da prisão do apóstolo Paulo. E não apenas isso, meus irmãos, a guarda pretoriana ouvia o evangelho da boca de Paulo, de tal modo que muitos deles foram convertidos por instrumentalidade de Paulo. Deus colocou Paulo no coração do mundo, na Roma antiga, na capital do império, de tal modo que muitos soldados romanos foram convertidos por ele. Afinal de contas, os soldados ficavam presos a Paulo, e ele não poderia sair da presença dos soldados, e enquanto Paulo, só que os soldados, eles faziam reservas, um ficava, depois vinha um outro, depois o período daquele acabava e vinha um outro, e nesse rodízio que acontecia, toda a guarda pretoriana ouvia o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tal modo que Paulo então entendeu que ele era um servo, que ele era um escravo, não de Roma, mas de Cristo Jesus. Não sei qual o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade. Uma coisa eu tenho plena certeza, foi Deus quem colocou na sua vida. Não importa, não foi Satanás, talvez tenha sido consequência dos seus próprios pecados, mas Deus permitiu que o problema que você passa por ele hoje chegasse até a sua vida. Foi Deus quem permitiu que todas essas coisas acontecessem. No entanto, a pergunta que você tem que fazer não é necessariamente por que eu estou passando pelo problema, mas de que modo eu posso servir a Deus em meu problema. Qual o modo que eu posso ser útil a Deus, no reino de Deus, apesar de todos os problemas que eu estou passando. Ah, meus irmãos, quando um crente verdadeiro entende isso, não existe problema, não existe prisão, não existe situação adversa na sua vida. Ele é um enviado de Deus para ser missionário nessas terras turbulentas da sua vida. Sim, o crente, ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Mas o crente ainda, a identidade do crente não é apenas de escravo. O crente é também alguém separado por Deus. O apóstolo Paulo continua ainda na epístola. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele refere-se ao remetente da carta, e refere-se aqui aos filipenses, e o modo como ele chama os filipenses, na verdade, é de santos. Exatamente isso, ou purificados, ou limpos, ou puros. Era desse modo como o apóstolo Paulo enxergava os filipenses, que eram crentes, redimidos no Senhor, e essa, na verdade, é a identidade de todo cristão. A palavra santo aqui não quer dizer ausência de pecado, porque ou uma pessoa perfeita, como é costumeiro ouvir em nossos dias, como se fosse alguém que não pratica pecado, como se fosse uma pessoa perfeita, santa, pura, sem nenhum defeito, sem nenhum arranhão, uma Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, não é essa a ideia que o apóstolo Paulo está querendo transmitir para nós. Pelo contrário, a palavra santo aqui é que ele foi separado por Deus. É alguém que Deus separou de todas as coisas para ele mesmo. Tirou ele do meio do monturo, do meio da multidão, e separou exclusivamente para si. Essa é, na verdade, a identidade de um crente. Só para nós termos ideia de forma mais clara, a nação de Israel foi separada por Deus, ou seja, foi santificada. Israel tinha muitos problemas, muitos pecados até mesmo cabeludos, mas partiu de Deus escolher uma nação para si, e essa nação no Antigo Testamento foi Israel.
e Deus separou ela de todas as nações do mundo. Muitas nações haviam mais pomposas, mais belas, que tinham um exército mais poderoso. No entanto, Deus escolheu a menor de todas, Israel, uma nação pequena, sem força bélica, sem força militar, mas Deus separou para si, para fazer comunicada a sua glória. Só que Deus separou os crentes, não para eles próprios, mas para si, ou melhor dizendo, para o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, fomos separados por Deus para vivermos em Cristo Jesus. E isso faz todo sentido. Faz todo sentido na identidade de um crente. Você não é para que você tenha medo, se você de fato é um crente, de ser chamado de santo. Porque a ideia que contém-se no santo é porque foi separado por Deus para Ele próprio, para Cristo Jesus. Uma outra identidade que ressalta da passagem, meus irmãos, é que o cristão verdadeiro, a identidade de um cristão verdadeiro, ele é alguém que está em Jesus Cristo. Preste bem atenção, ele é alguém que é um escravo, é alguém que é santo, mas é alguém também que está em Jesus Cristo. Se você observar bem aí no versículo 1, a passagem diz assim: servos, ou seja, escravos de Cristo, e santos em Cristo. É impossível alguém ser um cristão, ou ser alguém que tem relacionamento com Deus, se não estiver em Jesus Cristo. A ideia presente aqui do apóstolo Paulo é semelhante ao que acontece com as aves. As aves, elas estão no ar, absolvidos pela atmosfera, absolvidos pelo ar, de tal modo que ela consegue voar. Os peixes estão sobre o rio, de tal modo que ali é o seu habitat natural. Ou seja, eles vivem na água, seja no rio ou seja no mar. Assim também é o cristão, assim também é a pessoa que consegue ter um relacionamento real com Deus. Ela tem que estar precisamente no Senhor Jesus Cristo. Cristo é a razão, Cristo é o motivador maior, Cristo é o meio pelo qual alguém pode chegar a Deus, ou pode gozar de um puro relacionamento com Deus. Não pense você que pelos seus méritos, ou pela sua boa conduta, ou pelo seu bom caráter, ou por aquilo que você julga ter bom, que você terá algum vínculo com Deus. Ninguém se relaciona com Deus por suas próprias obras, por seus próprios méritos, por sua própria mediação. A única maneira que nós temos de entrar em um relacionamento com Deus, de ter Deus como nosso Deus e gozarmos do privilégio de sermos filhos dele, é passando pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo é a porta por meio da qual o pecador consegue encontrar o acesso a Deus. Ninguém chega a Deus por meio das suas próprias ações, por meio do seu próprio caráter. É impossível você lidar com os seus problemas, é impossível você olhar para os seus problemas sob uma perspectiva divina, se você não entrar primeiramente pela porta que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é uma porta aberta para todos aqueles que desejam ter acesso a Deus. E o mais maravilhoso de tudo isso, há um convite especial da parte de Cristo, para que todos possam entrar. A vontade de Deus, ou melhor, a vontade do Senhor Jesus Cristo, é de que nós gozemos desse privilégio, de ter acesso a Deus, de falar com Deus, de ser ouvido por Deus, de ter vínculo com Deus, e falar com Deus pessoalmente. A religião cristã não é uma religião de distância de Deus, pelo contrário, é de proximidade, é de afeição, é de vínculo, é de intimidade. Mas não há essa intimidade se você não entrar primeiramente pela porta. O Senhor Jesus disse de forma muito clara: eu sou a porta.
aquele que passar por mim, passará e encontrará boa pastagem, encontrará grama de qualidade, porque de fato é através de Cristo que nós temos esse acesso com Deus. E eu não posso passar para o segundo ponto sem antes perguntar para você: qual é a sua condição hoje? Você já entrou por essa porta? Você de fato é um cristão genuíno? Você de fato é alguém que tem um relacionamento com Deus? Você pode olhar para a sua alma e dizer: a minha alma goza de um relacionamento com Deus? Se você chegar na conclusão que não, saiba, existe um caminho para você chegar lá, e não é por meio das suas obras, não é por meio das suas boas ações, não é pelo seu bom caráter, ou por aquilo que você faz, não, é por meio do Senhor Jesus Cristo. E não existe outra maneira. Não adianta ser religioso sem Cristo, não adianta fazer orações e não ter o Senhor Jesus Cristo, não adianta você dizimar e não estar em Cristo Jesus. Todas essas obras são nada mais, nada menos do que trapo de imundícia. Não serve de nada. O mero rito religioso não serve de nada. Somente se você estiver em Cristo, estiver nadando, voando, vivendo, habitando no Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira identidade de um cristão. Eu queria fazer uma última aplicação ainda nesse ponto, meus irmãos, que de fato nós aprendemos aqui nessa passagem. Há uma lição de unidade nessa passagem que nós devemos aprender para nós. E a lição de unidade que nós aprendemos aqui é que somos todos iguais. Não importa se você é rico, não importa se você é bem sucedido, não importa se você é bem falado na sociedade, não importa qual seja a sua condição espiritual, todos nós somos iguais se estivermos em Cristo. Se você observar, ele diz: Paulo e Timóteo, escravo. Essa é a condição do cristão. Paulo era apóstolo, e ele se desfaz da sua condição de apóstolo, ele não advoga a sua apostolicidade, ele simplesmente se identifica como um escravo. E ele diz: não apenas eu, mas o meu filho na fé, aquele que está abaixo de mim, Timóteo, o meu discípulo. Paulo era apóstolo, Timóteo era discípulo, e ele diz: eu e ele estamos na mesma condição. Sabe, meus irmãos, não era para que houvesse sentimento de superioridade dentro da igreja. Não era para um irmão olhar para o outro irmão e se achar superior por qualquer coisa que ele tenha, por qualquer benefício social que ele experimente. Também não era para que houvesse dentro da igreja sentimento de inferioridade, a pessoa se sentir inferior ao próximo, ou vergonha do próximo. Afinal de contas, todo cristão é um escravo. Se você de fato é um cristão, você não deve se sentir inferior no sentido de que você é algo repugnante em relação ao seu próximo. Pelo contrário, você deve ser e sentir-se igual, ou seja, um escravo. E também não era para que houvesse, meus irmãos, dentro da igreja, partidarismo. Afinal de contas, se todos somos escravos, qual a classe, qual o grupo de escravo é mais privilegiado? Qual a honra que um escravo tem? Qual o privilégio que um escravo goza? O que é que diferente um escravo tem do outro? Não era para que houvesse partidos dentro da igreja, um grupo mais espiritual, um grupo menos espiritual, o grupo dos ricos, o grupo dos pobres. Há apenas um grupo, o grupo dos escravos, escravos de Cristo Jesus. Ainda tem uma lição de humildade. O apóstolo Paulo, ele não advoga para si a autoridade apostolar. Apesar dele ser apóstolo e ter todas as coisas dignas de um apóstolo, ele se diz escravo. Essa era a condição do apóstolo Paulo. E esse é o modo como nós devemos nos enxergar. Nós não temos méritos nenhum diante de Deus.
Não queira brigar com Deus, se chatear com Deus, porque Ele lhe fez passar pelo problema que você está passando. O problema que Deus colocou em sua vida é para que você o sirva nessa condição. É agarrar ao seu problema e dizer: eu vou usar isso aqui para a glória de Deus. Eu vou usar isso aqui que Deus me confiou para servi-lo. E certamente seu coração será movido por um sentimento diferente. O seu problema não é o maior de todos os problemas. Talvez o seu problema seja não servir a Cristo e a sua alma está em grande perigo. Porque aqueles que não servem a Cristo são inimigos de Deus. Estão condenados à morte, condenados ao inferno, e é para lá que vão. Se você não é um escravo de Cristo, você é um escravo de Satanás. Satanás é o seu Deus. Satanás é a quem você serve. E como Deus é justo, Ele vai julgar as obras tanto de Satanás como dos seus súditos. Eu não poderia deixar você sair daqui essa noite sem saber da realidade da sua alma, se caso você não é um escravo do Senhor Jesus Cristo. E tema essa condição. Essa talvez seja a maior enfermidade, o maior problema, a maior dificuldade que você tem na sua vida. É não ser um escravo de Cristo Jesus. Essa é, na verdade, a verdadeira identidade de um cristão. Mas nós vemos aqui, em segundo lugar, meus irmãos, que o cristão, ele tem uma condição própria. E que condição é essa que ressalta da nossa passagem do texto? A primeira coisa é que um cristão, para ele ser cristão, ele foi alvo da graça de Deus. Veja o que diz aí no versículo 2. No versículo 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Meus irmãos, que palavra deliciosa, que palavra maravilhosa, que palavra que traz gozo, felicidade e esperança em nosso coração. Se tem algo que traz, que deveria encher o seu coração de esperança, é exatamente essa palavra, graça. Se tem algo que não deveria sair dos seus lábios, se tem algo que deveria ser escrita nas tábuas do seu coração, tatuado na sua alma, é essa palavra, graça. Porque de fato, não há em todos os homens graça nenhuma. O homem morreu, está morto em delitos e pecados. Naturalmente, quando ele não está em Cristo, ele está em Satanás. E assim se faz toda a humanidade. A humanidade inteira foi vendida a Satanás do jardim do Éden. Mas Deus, pelo grande amor que teve, Ele nos enviou a sua graça. Ele enviou o seu amor imerecido. Na verdade, toda a humanidade merecia ir para o inferno. Na verdade, toda a humanidade, como um objeto repugnante, como algo inútil, deveria ser jogado na lata do lixo. Mas Deus não fez assim. Pelo contrário, ainda que merecíamos a justiça de Deus, ainda que merecíamos ser lançados no inferno, Deus se voltou para o seu povo com graça. E o que é que significa isso, pastor? Significa que mesmo sem você merecer, mesmo sem você ter qualquer coisa que possa advogar diante de Deus, Deus olha para você com favor. Deus olha com você compadecido. Deus olha com vontade. Deus olha para você, com compaixão, demonstrando toda a sua intenção em te salvar. Ele deixa as portas abertas para você, lhe dá a permissão para entrar para a família dele, lhe dá a permissão para que você seja um com ele, para que você goze de familiaridade com ele. Na verdade, graça é uma aproximação de Deus da humanidade que estava perdida. Adão poderia ficar escondida entre
as ramagens entre as folhas. Mas Deus disse naquele dia: Adão, Adão, onde você está? E ali é graça de Deus, porque naquele dia Adão sai do meio do mato, sai do meio do arbusto e se mostra a Deus pelado, nu. Deus olhando a vergonha, o pecado de Adão, e mesmo assim o decide salvar. Eu sei que você, à semelhança de Adão, tem vários pecados. Sei que você comete coisas ocultas, horríveis, pecados secretos no seu coração, pensamentos maquiavélicos, pensamentos egoístas, pensamentos orgulhosos, trama o mal. Eu sei que todas essas coisas existem dentro do seu coração e Deus também sabe. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você é que Deus é gracioso. Deus quer salvar o pecador impuro, o pecador que se dispõe a arrepender do seu pecado e se voltar para Ele. Você talvez pergunta: pastor, o que é que eu devo fazer? Arrependa-se dos seus pecados e entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é exigido apenas isso, nada mais. Eu não devo andar de joelhos sobre um alto monte. Eu não preciso chicotear meu corpo até sangrar. Eu não preciso fazer preces e orações a fim de mutilar o meu corpo. Não. A única coisa que você precisa durante toda a sua vida é reconhecer-se como um pecador, reconhecer que você é culpado diante de Deus, que você tem culpa diante de Deus e que você quer se arrepender e confessar e crer que Jesus pode te salvar. É só isso, mais nada. Isso é o que, meus irmãos? Graça. Que palavra maravilhosa. Ninguém poderia chegar a Deus, todos estaríamos perdidos, mas Deus estende o seu favor. Mas isso não é tudo. Essa não é a condição que o cristão goza. O cristão goza também de paz. Veja, não é apenas graça. A paz é apenas um resultado da graça. E o que é essa paz, pastor? A paz nada mais é do que a reconciliação com Deus. Algumas pessoas pensam que a paz é a ausência de problema. Pensa que é não ter problema de nada, é não passar por tribulação ou dificuldade. Paz não é isso. E eu digo, existem muitas pessoas que não têm problemas. Pessoas que estão amontoadas em dinheiro, mas têm dificuldades. Pessoas que têm vários privilégios nessa terra, mas o pior de tudo, ela não tem paz. Existe algo na sua consciência que lhe o condena, que lhe fala, que lhe mostra todos os seus erros. E a paz aqui, meus irmãos, é uma paz com Deus. É você olhar para Deus e dizer: Deus é o meu Pai, eu sou o seu filho. A bandeira branca de inimizade entre o homem e Deus foi levantada, de tal modo que agora o homem tem paz com Deus. Mas não apenas paz, ele goza ainda de filiação. Ele diz assim: Deus o Pai. A passagem diz, Paulo diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Olha que coisa maravilhosa, se você é um cristão. Deus é o seu Pai. Deus é aquele que lhe toma no regaço. Deus é aquele que lhe coloca no colo, que lhe educa, que lhe disciplina, que lhe toma pelas mãos e o carrega como um pai. Qual é o pai aqui essa noite que o filho pedindo para ele um pedaço de pão vai lhe dar uma pedra? Ou lhe pedindo um pedaço de carne, dá um escorpião para o filho? Qual de vocês aqui tem coragem de fazer isso com o filho de vocês? E Deus, sendo nosso Pai, será que se nós pedirmos a Ele, Ele não nos dará coisas mais excelentes do que os nossos pais terrenos, que são maus por natureza? Ah, meus irmãos, obviamente que sim. Um Pai gracioso, um Pai amoroso, que deu o seu próprio Filho em nosso favor, Ele não nos dará aquilo que Ele tem de mais precioso? E de fato Ele nos deu o seu próprio Filho.
Veja o que ele fez. Ele colocou o seu único filho, o filho que ele tinha, o único filho que ele tinha, para morrer na cruz do Calvário, para morrer no seu lugar, ou no lugar de qualquer pecador que se dispõe a arrepender. Sim, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Deus fez isso conosco, sendo o nosso Pai, o que mais Ele pode negar a você? Alguma coisa boa? Me diga o que você pode pedir a Deus, e como Pai, um bondoso Pai, Ele não vai te dar. Quem tem Deus como Pai, não precisa temer problemas. Quem tem Deus como o seu Pai, não precisa chorar diante do leite derramado. Não precisa, porque nós temos aquilo que há de mais precioso na nossa vida. O dono do universo, o Senhor da criação, o Senhor de toda a existência, é o nosso Pai. Que coisa maravilhosa! Qual o problema diante de tamanha verdade pode nos roubar a alegria? Nenhum, meus irmãos. Doença, falta de dinheiro, falta de qualquer outra coisa. Eu já tenho aquilo que é a coisa mais rica. Eu sou filho do dono do universo, o dono de todas as coisas, que me ama, que deu o seu filho por mim. Essa é a identidade de um cristão. Mas o cristão, ele não é apenas filho, ele é também servo. Ele não tem apenas Deus como Pai, ele tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Ele diz lá: graça e paz a vós outros da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravos, Jesus é o Senhor, Ele é o nosso dono, e como dono, Ele requer de nós obediência. Muitas pessoas querem Cristo apenas como o seu Deus, como o abençoador, como aquele que pode lhe dar muitas coisas, mas não quer ter Jesus como Senhor da sua vida. E quando Jesus é Senhor, quer dizer que nós devemos obedecê-lo, seguir os seus passos, fazer aquilo que Ele ordena, e aí sim nós gozaremos de felicidade, porque Jesus, Ele abriu o caminho da paz. Jesus é quem sabe de fato o caminho da felicidade, e nós só iremos gozar dela se nós sermos obedientes aos seus ensinamentos. Sabe, meus irmãos, uma das maiores razões por que nós sofremos, porque nós passamos por dificuldade, é porque somos desobedientes, porque nós não gostamos de ter Jesus como Senhor. Nós queremos obedecer a nós mesmos, fazemos escolhas erradas, optamos por coisas erradas e no final sofremos. Mas aqueles que obedecem, ainda que sofrem, eles são alegres, eles são felizes, eles regozijam em si. Isso é a identidade de um cristão. Mas em último lugar, o terceiro ponto para nós encerrarmos: o cristão verdadeiro, ele tem uma localização própria diante de Deus. Ele se encontra em um determinado lugar. Ele não fica espesso por todas as regiões. E que lugar é esse, pastor? É exatamente a igreja. Se você observar aí no versículo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, dirigindo aos filipenses, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos. A igreja de Filipos era uma igreja organizada, era uma igreja bem estabelecida, uma igreja plantada lá na Europa, a primeira igreja instaurada na Europa. E Paulo colocou ali presbíteros e diáconos, e era exatamente lá em que os crentes de Filipos ouvia constantemente a palavra de Deus. Era lá que todos os domingos que ele tinha um encontro com Deus. Era lá todos os domingos que ele ouvia a palavra de Deus. Era lá em Filipos que todos os crentes ele ouviam o caminho que Deus queria que eles traçavam. E mais importante de tudo, era um lugar onde eles adoravam o Deus da eternidade, o Deus criador dos céus e da terra. Sim, era na igreja, na reunião entre os crentes, na santa assembleia, na solenidade dos crentes, onde Deus se faz presente, que o cristão é encontrado. É na igreja. Não existe, meus irmãos, crente desigrejado.
Não existe crente que não goste de igreja. Não existe crente que não seja encontrado na igreja. Felizmente existem pessoas que acham que a igreja é uma mera instituição humana. Acham que a igreja é um local onde nós perdemos tempo. Mas não, meus irmãos. É o local onde Deus prometeu se revelar à sua igreja. É o local onde Ele se encontra todos os dias, todos os momentos de culto com a sua igreja. Adão, na virada do dia, falava com Deus. E nós, na virada da semana, falamos com Deus também, no Jardim do Éden, aqui na Santa Congregação, onde Deus se faz presente